do verso 1 ao verso de número 3, depois o verso 11. Amém? Amém. Diz assim: João, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Verso 11, a seguir: e ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros como evangelistas, outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia de terem a maquinação do erro. Amém? Então, aqui dentro do texto, no contexto, nós estamos falando sobre a vocação e o ministério, né? E a gente já abordou, a gente começou a abordar sobre o que é ser um apóstolo, né? O apóstolo, a gente viu lá que ele tem, quando se fala de apóstolo, a gente frisou que todas essas nomenclaturas, elas não são questões titulares, ou seja, não é simplesmente um título. A gente aprendeu a olhar para esse verso 11 e enxergar título. Então, todas as vezes que nós vemos ali, a gente pensa no título. Claro que o título ele vem, mas não é o título aqui, a Bíblia não está enfatizando o título de pastor, de mestre, de apóstolo, de evangelista, não. Ela está enfatizando o que é que aquela pessoa pratica, o que é que aquela pessoa faz para ser chamado, para usar aquele título, né? E a gente já falou aqui que não se pode separar uma pessoa. Abre aí a janela. Não se pode separar uma pessoa ao ministério por necessidade. Não. A pessoa já tem que estar exercendo, né? A pessoa já tem que estar exercendo aquela atividade para depois ela ser separada para aquilo. Amém? Então a gente frisou isso com muita ênfase, que não é tipo assim, eu estou precisando de um presbítero, vou separar alguém para presbítero, estou precisando de um diácono para ficar na porta, separar alguém. Não é assim que funciona. A gente já vê, né, o pastor, o líder, ele já tem que ver o ministério na pessoa. Não é colocar na pessoa o ministério, porque quem chama é Deus. É Deus que chama a pessoa. Então, nós vimos lá que todos os discípulos que Jesus, quando Jesus começou a chamar, estava todo mundo ocupado, todo mundo fazendo alguma coisa. Foi chegando assim, pegar as pessoas desocupadas lá, Jesus não chegou, não pegou ninguém desocupado e falou, vem atrás de mim, não. Todos que Jesus chamou estavam fazendo alguma coisa. Nós vimos lá que nos profetas, todos os profetas chamados por Deus estavam fazendo alguma coisa. Então a chamada, ela já precede, ela já vem antes da pessoa estar no ofício. O ofício que ela vai fazer é apenas uma confirmação daquilo que ela já estava estabelecida nela. Então, é assim que a gente tem que entender como que o ministério da igreja, como que esses títulos, entre aspas, eles são utilizados. Tem que ter ação naquilo. Não é simplesmente separar por separar. Tá? Então, ali nós falamos sobre os falsos apóstolos, né? Sobre os falsos apóstolos. Então, nesse ponto 4 aqui, nós temos a disposição de sofrer. Então, o apóstolo, ele é uma pessoa, e nós falamos também que o apóstolo, a palavra grega, né, a palavra grega apóstolos, que é uma palavra grega, que ela é oriunda do hebraico, que é shalia, que tem a mesma função, é chamado para uma obra, é aquele que foi chamado para evangelizar. Ele é uma pessoa que ele tem uma visão de
ganhar almas, ele tem uma visão evangelística, ele tem uma visão missionária, né? Aí nós vimos lá que a gente estava vendo que existe pastor, que ele é pastor evangelista, existe um evangelista que ele é um evangelista com função de presbítero, pastor ele consegue ser um pastor, mas ele tem dele uma ação de presbítero. Nós vimos que existem alguns ministérios que eles se unem em uma pessoa. Então, por isso que tem essa, né, que a igreja criou essa hierarquia, né? Cooperador, diácono, presbítero, evangelista, pastor. Então, a igreja, ela seguiu essa linha de raciocínio. Por quê? Porque a pessoa já tem um ministério dentro dela. Então, para a pessoa chegar a pastor, ele não pode já chegar, caiu pastor. Não, ele tem que ter ele foi cooperador, foi diácono, foi presbítero, foi evangelista, chegar ao pastorado. Quando eu pulo essa etapa, alguma coisa vai faltar na chamada da pessoa lá na frente. Ela não cumpriu as etapas do chamado dela, né? Ela já chegou lá, assim, né? Lá em Belo Horizonte acontece isso muito. Eu falei aqui, lá em Belo Horizonte, infelizmente, lá tem esse erro. Você vai nas igrejas pentecostais, lá a primeira igreja pequena, se você chegar lá, foi convidado a pregar, você pode ser um cooperador. Se você pregou com eloquência, Deus te usou, todo mundo chama de pastor. Está errado. E a pessoa, às vezes, nem pastor é. A pessoa nem diácono é. Mas por quê? Porque eles não aprenderam isso, não viram isso. Acham que ser pastor é pregar. Pregar não é ser pastor, né? O que é ser um pregador? O pregador é um orador. Ele é uma pessoa que usa de oratória, ele explica, ele explana, ele dá uma palestra. Isso é um pregador. Isso aí, no mundo secular, tem muita gente que põe muito crente no bolso. E se ele pegar um texto da Bíblia, ele pode não ser crente, mas se ele for um filósofo, uma pessoa que lá no mundo, lá, ele é... Quem que geralmente usa essa técnica? Filósofos, psicólogos, psiquiatras, tem um outro que eu esqueci a área, sociólogos. Essas pessoas, se eles pegarem um texto da Bíblia e ler ele, e ele chegar aqui e dar uma... Vou falar sobre esse assunto, ele vai pesquisar, e às vezes ele tem uma eloquência que muitos crentes não têm, vai achar que o cara é pastor, mas não é, é só um orador, né? A gente vê aí na história que muitas pessoas que fizeram atrocidades na sociedade, eram pessoas que ganhou a multidão pela fala. Por exemplo, Hitler, ele tentou exterminar os judeus lá na Alemanha, apenas com a oratória que ele tinha. Ele conseguiu convencer o povo, olha para você ver, ele conseguiu convencer o povo, o treinamento do povo aceitar o argumento dele, que eles tinham que ser uma raça pura, aí tinha que matar judeu, matar cristão, e aí entrou pela oratória. Então, irmãos, a gente tem que tomar esse cuidado, tá? Então, tem que ter esse cuidado, não podemos pular etapas, senão, né, a gente vai ferir os princípios bíblicos, que às vezes, até, em vez de ajudar a pessoa a crescer na fé, ou estagnar a pessoa, porque ela não vai passar daquilo mais, ou matar o ministério dela. Mas Pode. a pessoa sendo passada, igual o senhor falou aí, por exemplo, que a gente foi completava igual o pastor, né, que foi obreiro, diácono, né, foi tudo isso. Mas quando igual o senhor falou que ela passa a ser um pastor, passa a ser uma, né, porque pulou todas essas etapas, como é que faz? E como é que faz quando ela vira pastor ou missionário, alguma coisa assim? O que acontece? Eu sei que vai faltar. Vai faltar, mas vai ter um dado momento da vida dela, por exemplo. É perigoso ela sair da presença de Deus. Não é isso. Não é isso. Por exemplo, cheguei aqui na igreja, fui porteiro da igreja, fui cooperador. Sim. Aí estou num ministério pequeno. Aí ele vai já me colocar como pastor. Aí um dia eu vou tomar conta de uma igreja. Como é que eu vou separar um diácono se eu não sei o que é ser diácono? Entendi. Como é que eu vou separar um presbítero se eu não sei o que é ser presbítero? Como que eu vou ajudar uma pessoa a crescer ministerialmente se eu pulei essas etapas? Eu não vivi isso. Eu não vivi isso. Entendi. Entendeu? Por exemplo, um detalhe aqui, ó, por exemplo. Quando o povo de Israel pediu para Deus, lá em 1 Samuel, quando o povo de Israel falou para Samuel assim, olha, você já está avançado em idade,
seus filhos não seguem o teu caminho, nós queremos um rei como todas as nações têm. Eles pediram um rei, presta atenção, era uma etapa, eles pediram um rei. Aí Deus foi e falou assim, olha Samuel, não fique triste, porque o povo não está rejeitando você, não está rejeitando a mim. Faz tudo o que você está pedindo, levanta um rei para eles. Só que se você ler o livro de Samuel, Saul ele foi ungido, mas ele não foi ungido rei, ele foi ungido capitão. Pai, Deus não permitiu ungir um rei? E eles ungiram um capitão? Pode ler o livro, não tem no livro escrito que Deus ungiu Saul como rei, ungiu ele como capitão de Israel. Só que o povo via ele como rei, porque eles queriam como todas as nações. Aí o povo começa a chamar Saul de rei, é o rei Saul. Só que lá na frente, Saul peca, Deus ia confirmar como rei. Quando ele está na guerra, ele tinha que esperar Samuel chegar, o profeta chegar para sacrificar, para eles ir para a guerra. O povo começou a achar que Samuel estava demorando, o povo começou a ir embora. Sabe o que ele fez? Está na Bíblia, depois você lê lá Samuel. Ele foi e sacrificou. Quando ele acabou de sacrificar, Samuel chegou, o que você fez? Ele, não, como você estava demorando, eu sacrifiquei aqui. Ele falou, aí a resposta de Samuel, olha, se você tivesse obedecido, o seu chamado teria sido confirmado, mas hoje Deus está passando o seu reino para outro. E Samuel foi embora. Aí Saul falou assim, não, fica mais um pouquinho só para o povo não me rejeitar. Aí ele foi e ficou. Então ele já sabia que ele não era mais rei. Na verdade, ele nem chegou a ser chamado rei por Deus. Aí o que Deus fala no capítulo 16? Vai na casa de Jessé o Belamita, porque já tenho me provido de um rei. Aí beleza. Davi estava fazendo o quê? Cuidando das ovelhas. O cuidado que Davi tinha com as ovelhas, Deus viu. O mesmo cuidado que ele tinha com aqueles animais, ele ia ter com as pessoas. O cuidado de proteger, de guardar, de alimentar. E Davi teve. Aí quando Deus unge Davi foi ungido, ele recebeu, se não me foge a memória, 3 unções. Ele foi ungido em 3 partes de Israel. Ele foi ungido em Judá, ele foi ungido na casa dele, né, que é Judá. Ele foi ungido nas montanhas de Efraim e um outro lugar que eu esqueci. Ele foi ungido 3 vezes. Só que mesmo assim não se acabou como rei. Aí lá na frente, alguém se levantou contra Saul. Aí ele falou, não, longe de me tocar no ungido do Senhor, mas Deus já tinha rejeitado. Sim. Então nós vimos que Davi ele não pulou essa etapa, ele não pegou o reinado assim. Ele aprendeu a ser guerreiro, ele aprendeu a estar debaixo da autoridade de alguém que se dizia rei, mas não era rei, mas estava no trono. Aí Deus foi deixando as coisas acontecer e Davi foi aguardando o momento. Aí depois ele se tornou rei. Então ele não pulou as etapas para ser um rei como Saul. E Deus não chamou ele de rei, chamou ele de capitão. Deus não pôs ele como rei. O povo aclamou como rei. É o que acontece às vezes na igreja. Aclama as pessoas como pastor, como presbítero, mas ele passou as etapas de um obreiro, não. Aí quando chegar o momento dele, eu preciso separar alguém para diácono, não vai nem orar. Ele não vai nem ensinar o que é ser um diácono pessoa. Então ele já tem que ver, e ele não vai ter essa visão, porque ele não passou por aquilo, ele não entende. Ele pode às vezes procurar alguém, como isso já aconteceu, de uma pessoa passar por essa situação, e a pessoa me chamar para dar um curso de diaconato para os obreiros dele, porque ele não sabia o que fazer. Ele pular a etapa para a vida dele, entendeu? Então é o risco, é disso que eu estou falando, tá? Mas aí a pessoa chega aqui com essas etapas puladas, é aquilo que eu falei no começo. Se ela foi colocada ali, se foi reconhecida onde estava, deve ser respeitada e honrada. Tá? E honrado, tá? Entendi. Aí ele vai aprender o que ele não aprendeu lá, né? Aí vai ver como é que a gente trabalha, qual que é os critérios que se tem no ministério, então aí ele vai aprender a coisa do jeito que tem que andar. Então, ó, sofrer, né? Então o apóstolo é quem que sofre. O próprio apóstolo Paulo, né? A disposição deles de sofrer, olha, e de suportarem perseguições e de até mesmo morrerem pelo seu Senhor. Aí nós vamos lá no texto de Atos, deixa eu ver se é Atos mesmo. Deixa eu achar aqui, quer ver? Ó, uma palavra que vocês vão entender o que Jesus estava querendo dizer.
isso que eu achava. Estou usando o celular. 18 dizer assim, ó. Deixa eu achar o texto. Pera. É o que a gente já leu semana passada? Hã? Não. Jesus vai falar para os discípulos assim, ó. Sereis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Não sei se é Lucas ou... Deixa eu ver aqui. Eu vou achar aqui. Atos 18? Ah, não, é Atos 18. Agora nós esperamos muito ruim. Não, é Atos, deve ser Atos alguma coisa. Quando eu mexi na Bíblia, eu quero usar aqui, estou usando aplicativo, vou achar que é Atos. Aqui, ó, Atos 1:8. Atos 1:8. Ó. Atos 1:8, ó. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Atos 1:8. Essa palavra testemunhas que está aqui, ó, sereis testemunhas. A palavra testemunha no original do grego, que era márturum. Márturum quer dizer aquele que morre por uma causa ou por alguém. Do grego márturum. Então, quando aqui a gente está falando que o apóstolo ele tem que ter disposição para quê? Ele tem que estar disposto a sofrer, suportar perseguições e até mesmo morrer pelo seu Senhor. Aí alguém lê Atos 9:16. Só aí, Atos 9:16. E eu lhe mostrarei. 9:16? E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Ó. Isso aí que ele está falando com quem? Isso aí Deus mandou Ananias, né? Saulo, ele acabou de se encontrar com Jesus, né? E aí ele vai para a casa de Simão e ele vai estar orando. Aí Deus vai falar com Ananias, ó, vai lá na casa, vai na rua chamada direita, na casa de Simão, e procura por um certo Saulo que está orando. E fala para ele que ele é um vaso escolhido por mim, e ele há de saber o quanto deve padecer por causa do meu nome, sofrer por causa do meu nome. Tá? E o apóstolo Paulo ele vai dar esse testemunho de sofrimento, né, nas suas cartas, em todas as suas cartas,
ele vai dar esse tipo de informação, essa informação que ele passou fome, perseguição, foi açoitado, foi levado à beira da morte, passou naufrágio, passou frio, passou fome, passou sede. Tudo por amor ao seu Senhor. Então o apóstolo, mas isso não é só o apóstolo. Você acha que você está... Então o verdadeiro apóstolo, né, o verdadeiro chamado, o verdadeiro enviado de Deus, né, que isso é o que significa a palavra apóstolo, não é apóstolo em Xalia, é o enviado. Então o verdadeiro enviado de Deus, que é aquele que vai fazer a obra de Deus, ele tem que estar disposto a isso. Porque o evangelho não é conforto. Né? O evangelho tem seus momentos de alegria, tem seus momentos de gozo, de poder de Deus, de unção de Deus, mas o evangelho também é sofrimento. O evangelho é perseguição, o evangelho é abandono, o evangelho é traição. Então o evangelho traz isso tudo para o chamado. É onde que o chamado, ele tem que entender isso, porque senão no momento que ele passar uma prova por causa do evangelho, ele abandona. Ele abandona. Então essa palavra testemunha, ela é marturum, no grego, que quer dizer aquele que sofre por uma causa ou por alguém. Aquele que morre por uma causa ou por alguém. Que é o caso de todo servo de Deus. Mas aqui a gente está frisando a questão do apostolado. Muda. Só bater. Aí. Eu esqueci de tirar esses negócios de ficar mudando assim, ele vai estar tudo embaralhado se tirar. Ó, a companhia dos apóstolos, coletivamente, era responsável pela doutrina da igreja. Então, isso aqui, o apóstolo, esse enviado, né? Ele tem esse tipo de cuidado, de mostrar para a igreja que ela precisa estar em unidade. Então ele vai ensinar a igreja nas doutrinas, falar da pessoa de Jesus, né? Ele tem que saber expressar quem é Jesus para as pessoas, quem é Jesus para a igreja. Então essa pessoa que tem esse chamado, ele tem que ter esse cuidado com a doutrina. Atos 2:42. E alguém depois deu 1 Coríntios 14:37. Um lê Atos 2:42, o outro lê 1 Coríntios 14:37. 8:42? 2:42. E perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, na doutrina dos apóstolos. Só que a gente tem que entender uma coisa, viu, gente? Tem igreja que usa essa palavra doutrina aqui e coloca nela um outro sentido, que é usos e costumes. Tá? Usos e costumes são bíblicos, mas eles não são doutrinas. Tá? Então, tem muitas igrejas pentecostais que diz assim, na minha igreja tem doutrina. Ele não está falando de doutrina, ele está falando de usos e costumes. O que é doutrina, pastor? Doutrina é uma palavra grega que significa ensino, ensinamento. Isso é doutrina. Comportamento, de como se veste, o que se come, o que se bebe, o que se usa, é usos e costumes. E o apóstolo Paulo diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Uma boa igreja, ela tem doutrina e ela tem que ter costumes também. Tá? Então uma igreja que não tem, que ela tem doutrina, mas ela também não tem costume, o povo vive do jeito que quer. O povo faz o que quer. O povo come o que quer. O povo bebe o que quer e o povo veste o que quer. Então, principalmente isso aqui, irmãos, para obreiro, nós obreiros, temos que tomar cuidado com a questão de usos e costumes. Tá? Você ser uma pessoa que não está sendo espelho, presta atenção no que eu quero dizer com isso. Um membro, ele não vai ser espelho da congregação, não vai. O espelho da congregação é o obreiro, é o pastor, é o diácono, é o presbítero, é o evangelista, é o missionário. Esses são os que a igreja segue o exemplo. O apóstolo Paulo vai escrever a Timóteo que ele deve ser o exemplo dos fiéis. Tá? Então, o obreiro, ele não pode, na sua doutrina, a sua doutrina tem que ser bíblica
o ensinamento que ele passa tem que ser um ensinamento bíblico, a pregação que ele explana tem que ser uma pregação bíblica, de conteúdo bíblico, de costume bíblico, tá? Mas ele também tem que ter uma vida de costumes, tá? De costumes, de comportamento social. Então, vou falar, né? Então, por exemplo, eu sou pastor, né? Eu sou pastor regional do ministério aqui. Aí você me vê para a rua sem camisa, para lá fora sem camisa. Que pastor que é isso? Mas não é pastor, né? Para mim, sem camisa é falta de respeito. Né? Mas tem gente que anda, né? Mas é o que eu estou falando. Doutrina é uma coisa que costume, mas o apóstolo Paulo diz que as más conversações corrompem os bons costumes. O que é uma má conversação? Nem que bermuda pode andar, não é? Não. O obreiro não. O membro ele tem que ser ensinado, mas sobre o membro ele não é, vamos dizer assim, ele não é obrigado. Porque ele não é exemplo. O exemplo é o obreiro. O obreiro é exemplo. Então, se alguém vê um membro da igreja, não vai se escandalizar. Porque ele ainda está no processo. Ele ainda tem que entender que ele tem que fazer a vontade de Deus dentro da Bíblia, dentro dos costumes da Bíblia, né? E dentro daquilo que a Bíblia diz que nós temos que ser luz do mundo e sal da terra. Que muitas pessoas entendem errado uma ou outra coisa. E aí você vê por aí muitas pessoas que às vezes estão no altar, tá no ministério, não é da igreja, no ministério, não é membro, ele é um obreiro. Quando eu falo ministério, eu estou falando de obreiro. Ele é um obreiro, mas quem vê ele na rua não vê ele como obreiro. Aí é um perigo. Então tem que tomar cuidado com isso. Então esse apóstolo, né? Tanto ele quanto os obreiros tem que ter esse cuidado. 1 Coríntios 14, 37. Quem achou ler? Achou não, é? Elisângela? Estou escrevendo. Nossa, você tá, tá afiado, que a gente está falando, já abriu. Mas hoje eu estou com o óculos meio torto, gente. Se alguém cuidar de ser profeta ou espiritual, reconheçam que as coisas que vos escrevam são mandamento do Senhor. Ó, viu? Lê de novo, por favor, minha queridona. Vai. Se alguém Cuida-se. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Ó, tá vendo? Então, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Isso vai entrar na doutrina e nos costumes. Então nós temos que tomar muito cuidado. Obreiro, nós estamos estudando sobre o ministério, que é ser um obreiro dentro do ministério, dentro do chamado, que é o texto que nós temos aqui de Efésios 4, verso 1 ao 3. Do ministério, do chamado, tá? E com carinho lá no verso 11. Então tem que ter esse cuidado com a doutrina, mas também com os costumes. Por quê? Porque o que está escrito, ele disse, são mandamentos do Senhor. Então, se é mandamento do Senhor, por mais que seja um costume, eu tenho que cumprir. Tá? Então tem que tomar muito cuidado com essa questão. Eu tenho que ser exemplo dos fiéis. Ó, pelas práticas corretas na igreja, é o que a gente está explanando, ó, pelas práticas corretas na igreja, é o que a gente acabou de falar, né? As práticas corretas dentro da vida social, né? Na vida social, a gente tem que tomar muito cuidado. Pela vida e pureza espiritual da igreja. Vida e pureza espiritual da igreja. Ponto. Aqui na questão de pela vida e pureza espiritual. Nós temos duas questões aqui para tratar sobre questões que o obreiro, esse apóstolo, esse obreiro tem que ter na vida dele para ensinar pureza espiritual e vida. Então não adianta eu ter uma vida espiritual alavancada, mas se a minha vida de pureza ela não condiz com a realidade espiritual que eu vivo dentro da igreja. Então essa pureza, tanto pela vida e na espiritual, elas têm que estar ligadas, tá? O que eu sou na igreja tem que ser lá fora. O que eu sou lá fora tem que condizer com o que eu falo aqui dentro. Senão, eu não estou cumprindo o meu ministério. Contudo, os seus ensinamentos estavam sujeitos às comparações com as Escrituras e eram
rejeitadas se não fossem bíblicas. Atos 16, 10 e 11. Leia. Atos 17, 10 e 11. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas, Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que o que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Receberam a palavra de bom grado. Ó, gostei da pregação, mas quando chegou em casa, deixa eu ver aqui isso que o Paulo falou lá, quando disse com as Escrituras sobre o Messias, sobre o que ele falou. Ó, quando disse. Eles não ficaram julgando a pregação de Paulo, eles receberam de bom grado, mas depois estavam examinando se na Escritura eram assim. Por isso que a nossa doutrina, que é ensinamento, ela tem que estar nas Escrituras, né? E questão, gente, de doutrina, isso que significa ensinamento, né? Engraçado que isso aqui é uma palavra grega, mas quando a gente vai para o Novo Testamento, para o Antigo Testamento, conhecido no Antigo Testamento, que é a primeira aliança, dentro das Escrituras hebraicas, o livro é conhecido como Torá. 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio, o Pentateuco, 5 livros da Bíblia. Esses 5 livros da Bíblia, que a gente chama de Pentateuco no grego, no bíblico, no hebraico bíblico, na cultura judaica, da Bíblia, ele é conhecido como Torá. E a Torá significa ensinamento. Mesma coisa que no grego significa doutrina. Tá? Então é a mesma coisa. Então o que está lá no antigo é o que está acontecendo no novo, e o novo está vivendo, explicando o que aconteceu no chamado antigo, tá? Então aí a gente classifica como primeira e segunda aliança, né? Primeira e segunda aliança a gente conhece como Antigo Testamento, primeira aliança como Novo Testamento. Então as duas concordam, tá? O que está num está no outro. Você apenas tem que ter a curiosidade de procurar o contexto cultural, e no contexto cultural você vai entender o que é aquele que está no Novo Testamento, que está lá no Antigo Testamento. Não foge uma coisa da outra. Muda aí. Torá significa Bíblia, né? Hã? Torá significa Bíblia, né? Torá foi traduzido no português como lei. Engraçado que eu queria comprar um livro não foi Da Torá? É. Mas Torá é Bíblia. Né? Mas o pastor tem lá, sabe? O pastor Geraldo tem lá na biblioteca dele lá, não tem não? Mas aí eu fico pensando, será que eu compro esse livro da Torá para me examinar mais? Eu não sei. Eu vou perguntar ao senhor. Mas a Torá você tem ela na Bíblia. E aí agora É os 5 livros da Bíblia. mas Só que você tem ela separada? Tem. Tem, Só que a Torá separada, se você comprar ela vai estar em hebraico. Ela vai ter o texto português, mas se ela não for uma Torá que tem estudo nela, você não vai aprender nada. Você vai ter que aprender hebraico, você lê a Torá, que ela vai vir com o texto hebraico, eu tenho 3 lá em casa, vai ter o texto hebraico e o texto em português. O texto em português você já tem, você não vai saber ler hebraico. Porque é difícil. Então você já tem a Torá. Você já tem a Torá. E Mas quando... a Torá é Bíblia, né? Não. Não é não? Não. A Torá é os 5 primeiros livros da Bíblia. Aí na Bíblia, em português, todas as vezes você ou tiver escrito, seja vulgo Antigo Testamento, vulgo Novo Testamento, todas as vezes que tiver a palavra lei, essa palavra no original é Torá. Ela está falando da Torá, dos ensinamentos, dos mandamentos, dos preceitos lá de Levítico, de Êxodo, de Deuteronômio. E é a história do Gênesis, que é um livro histórico. Tá? Então tem tudo isso lá. Então isso é Torá. Bíblia é o conjunto do todo, né? Na verdade, a Bíblia, a palavra Bíblia, ela é um termo grego que quer dizer biblion, que quer dizer conjunto de livros ou estojo de livros. Por isso que você, por exemplo, se você tiver na sua casa, na culinária, você tem lá 5 revistas de culinária. Você tem 5 revistas diferentes de culinária. Se você pegar 5 revistas e juntar 5, vai virar uma Bíblia. Só que é Bíblia sobre
urinária. Então, Bíblia é um conjunto de livros. Agora, quando você fala Bíblia Sagrada, a pessoa já sabe que está falando da palavra de Deus. Tá? Então, Torá é os 5 primeiros livros da Bíblia. Isso aqui é Torá. E quando você vê a palavra lei, tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento, aquela palavra lei, eles pegou o original que significa Torá e colocou do grego nomos, que é lei. Aí traduziu como lei. Mas nomos vem do termo Torá, que é ensinamento. Tá? Então é isso. Vamos voltando aqui, vamos voltar aqui no contexto aqui. Os apóstolos são estabelecidos na igreja juntamente com os profetas, mestres, administradores e outros dons do Espírito. 1 Coríntios capítulo 12, verso 28. Exatamente como os membros são estabelecidos no corpo de Cristo, a igreja. 1 Coríntios 12, 18. Então, por quê? Por que isso? Porque não tem distinção para Deus. O pastor, diante de Deus, não tem distinção. Pastor de membro, pastor de novo convertido, não tem. Diante de Deus, todo mundo é igual. Diante de Deus. Só que aí o que Deus faz? Deus estabelece um sistema de governo bíblico para que a igreja se aperfeiçoe no caminho, na caminhada da fé. Que é de Efésios 4, 11 e 12. Está lá para o aperfeiçoamento do santo. Nós vamos dar que a palavra aperfeiçoamento no grego, ela significa o quê? A palavra aperfeiçoamento do capítulo 12 lá de Hebreus, capítulo 4, verso 12 de Efésios. Nós falamos no primeiro estudo, no segundo estudo, a gente frisou isso. A palavra aperfeiçoamento no grego, ela significa o quê? Anotou, não? Eu não estava aqui. Eu notei, mas eu já vi outro caderno, eu não achei meu caderno. Eu notei. Reparar. Reparar um dano. Não, quase lembrando. Hoje eu consegui falando. Meu caderno. Nossa, Deus. Essa mulher pegou. A palavra lá é reparar um dano. Tanta coisa que a gente esquece. Como eu também falo rápido demais, né? Às vezes é até difícil vocês assimilar, assim, porque eu vou falando rápido demais. Do verso 12 de Coríntios, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. E essa palavra 12, 18? Não, 4, 12. Efésios 4, 12. Está lá, para o aperfeiçoamento dos santos. A palavra lá é catartismos. Palavra grega catartismos, que quer dizer reparar um dano. Aí, dano de quê? Do pecado, do engano, do erro. Então, quando Deus vê todo mundo, né? Apóstolos são estabelecidos na igreja juntamente com profetas, mestres, administradores e outros dons do Espírito Santo. Exatamente como os membros são estabelecidos. Então, diante de Deus, nós somos todos estabelecidos. Aí Deus dá o ministério para reparar esse corpo. Aí ele vai, né? Aí ele vai chamar, dar o chamado: diácono, presbítero, evangelista, pastor, mestre, profeta. Aí sim, aí ele vai usar essas pessoas, ele vai colocar uma capacidade nessas pessoas para poder conduzir o rebanho, vamos dizer assim, né? Conduzir a igreja rumo ao caminho da verdade, ao encontro de Cristo. Tá? Então, essa é a função desse chamado de Deus. Por aí, para ver se a gente sai do apóstolo hoje. A palavra grega correspondente a estabelecer, que é a palavra lá que a gente tem, do mesmo jeito que Deus estabeleceu apóstolos, juntamente com o profeta, ele estabeleceu os membros do corpo de Cristo do mesmo jeito. Então a palavra grega correspondente a estabelecer é eteken é da raiz titene, que é traduzida em Hebreus 1:2 como designou. Então, quando está dizendo que Deus estabeleceu, que Deus deu, ele está falando que ele designou, ele separou, ele chamou para aquilo, né?
Aí você tem aí, Hebreus 1:2. Alguém lê Hebreus 1:2. Está aqui, né? Um pedacinho aqui, mas lê o texto completo, aqui está frisado, só para a gente ter ideia da explicação. Eu estou com uma Bíblia diferente, nossa Deus, eu fui para achar, e eu vou olhar para rápido. Dois. 1:2. E a nossa amada Áfia e Áquico. Hebreus capítulo 1, verso 2? Ah, não. Hebreus 1, 2. Hebreus capítulo 1, verso 2. Verso 2. A quem constituiu herdeiro de tudo, por quem faz também o mundo. Está faltando alguma coisa aí? Não, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Hebreus 1, 2. 2. Então, Ou é o 3 também? não, é só isso mesmo, é só o 2. Então ele estabeleceu, a nós, falou nesses últimos dias, deu o verso 1. Está faltando alguma coisa aqui nesse negócio. Deu o verso 1 e o verso 2. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e a nós falou, nós destes últimos dias, pelo Filho, a quem constituiu estabeleceu. Por quem fez também o mundo. Isso. Então a palavra constituiu na sua tradução é essa aqui, ó. Estabeleceu, a quem estabeleceu. Aí quando você vê como designou e estabeleceu, a nós falou nesses últimos dias através do seu Filho, ao qual ele designou, ou determinou, ou estabeleceu, herdeiro de todas as coisas. Podemos ver que a designação de Jesus como herdeiro não foi temporária, e sim permanente. Opa! O que eu estou entendendo aqui? Que quando é permanente, ser um ex-pastor, não existe isso. Não existe isso. É para sempre. A pessoa desviou. Ele não é mais parte como tal. Aí o cara desviou. O diabo desviou da igreja. Foi pro mundão. A Bíblia diz que o dom de Deus é irrevogável. É dado sem arrependimento. Desviou, foi pro mundão. Bebeu, prostituiu, quebrou o pau. Aí Jesus fez a obra e voltou para a igreja. Voltou para a igreja, cumpriu o tempo de disciplina, de observação, que isso é lícito, isso é para sarar pessoas, não é para humilhar. Não pode chegar, voltei e já abraçar tudo, não. Não é assim que funciona. Tem que ser observado se verdadeiramente ele se arrependeu. Aí cumpriu o tempo de disciplina dele, ele vai voltar a ser cooperador. Não. Ele volta para o ofício de diácono dele. Porque quando Deus deu, ele estabeleceu. Deus deu, não tá? Ninguém tira. Ninguém tira. A pessoa, né? Eu sou um ex-profeta, né? Mas a gente tinha essa ideia de perdi o dom. Deus não vai perder, não perdeu o dom nenhum, não, gente. O dom está dentro de nós. Nós é que temos que nos humilhar, buscar, pagar o preço, e esse dom vai aflorar de novo, mas ele está dentro de nós. Os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento, diz o texto. São sem arrependimento. Ou seja, Deus deu, Deus não se arrependeu de ter dado. Continua dentro de nós. Só que, né? Aí a gente vai lá para... Como é que eu vou entender isso? Aí a pessoa foi lá para o inferno. Infelizmente morreu, foi usado por Deus, aí foi para o inferno. Misericórdia. É a escolha da pessoa. Foi para o inferno, beleza. Aí, ele vai usar esse argumento. Beleza, não, tristeza. Mateus 7, 21 ao 23. E aí? Beleza, não. Mateus o quê? Mateus capítulo 7, do 21 ao 23. Beleza, não, tristeza. Deus me livre, Pai. Mateus capítulo 7, do verso 21 ao verso 23. Eu não subi antes do que perder essa vacina. 7, 23? 7 do 21 ao 23. 7. Mateus capítulo 7, versículo 21 ao versículo 23. Nem todo que me diz
Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Não, continua. 23 também? É. E então lhe direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vamos argumentar, Senhor, mas no teu nome eu profetizei. Mas onde que ele está? Por que ele foi para lá? Praticais iniquidades. Está bem claro. Não obedeceu. A palavra iniquidade, gente, presta atenção, a palavra iniquidade é um termo grego que significa anomia. Vou repetir, a palavra iniquidade no texto grego é anomia. O que é anomia? Eu falei o que é nomos aqui no começo. O que é nomos? Lei. A palavra anomia, que o português traduziu como iniquidade, ela significa sem lei. Essas pessoas aí, ó, no texto aí de Mateus 7, 21 ao 23, são pessoas que estavam cumprindo a lei, obedecendo os mandamentos de Deus, abandonaram isso tudo, largaram, desconsideraram, não consideravam mais, começaram a viver uma anomia. Começaram a viver sem a lei de Deus, sem os mandamentos de Deus. Foi parar onde? Aí tentou se mas não tem nome, eu não profetizei. Eu não fiz muitas maravilhas. Não adiantou nada. O que ele vai dizer para ele? Olha a resposta dele aí. Qual vai ser a que vai jogar na cara? Então te direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Ele fala que esse? Mas peraí, como assim nunca te conheci? Isso que eu iria. Você foi chamado? Porque a pessoa estava fazendo por arrogância, a pessoa não estava fazendo para cumprir o ministério, usou o que Deus deu para ela, para fazer o que nós estamos falando aqui? Está em Efésios 11, 4:12, ele deu para o aperfeiçoamento dos santos, da igreja. Aí o que ele fez com o ministério que Deus deu para ele? Usou para benefício próprio. Como Deus ele não atira da pessoa, ele continuou profetizando, expulsando demônios, usando a autoridade da Bíblia, do Espírito Santo, autoridade do nome de Jesus para expulsar demônio, profetizando verdade, mas era tudo para benefício próprio, ao falso apóstolo, falso obreiro. Deus usa ele, mas ele não, eu vou ficar rico, eu vou ganhar dinheiro, Deus vai me usar aqui, Deus vai usar mesmo. Claro que tem muita gente por aí usando charlatanismo, pagando pessoa para fingir que está doente, para dar um falso testemunho lá. Não estou usando ninguém não, só estou falando que tem gente por aí que faz isso. Gente usando de artimanha de dom espiritual para levar o povo a... Deus me revelou e tá aí, Deus usa ele mesmo, aí ele vai e lança aquele lençol, põe tudo que você tem aí. Benefício próprio. Eu não estou falando que o obreiro não tem que ser sustentado pela igreja, não é isso. Depois nós vamos dar um estudo sobre isso quando tem a oportunidade. Que o obreiro ele tem que ser sustentado pela igreja. A Bíblia diz que o obreiro, aquele que prega o evangelho, ele vive do evangelho. Digno é o obreiro do salário. Digno é o obreiro do salário. Ele é digno, mas é o obreiro que tem cuidado do rebanho, que ele zela pelo rebanho, para esse rebanho não ir para o inferno. Aí o cara, por causa do dinheiro, aceita tudo, aceita qualquer coisa, o dízimo é alto, eu vou te fazer pastor, eu vou te fazer aqui porque o dízimo é bom, aí para não perder, a ser um político, eu vou te fazer um obreiro da minha casa, a ser um empresário, eu vou te fazer obreiro, tudo por causa disso. E aquele obreiro mesmo que está ali se esforçando, e está servindo, e está fazendo, ele nunca sobe um degrau. Por quê? Porque ele é pobre.
Então, isso, infelizmente, esse monte de pessoas aí de Mateus 7 vai tentar usar esse argumento, mas Deus faz. Por que Deus, então, pastor? Por que Deus, então, permite essas pessoas? Por que o Espírito Santo está te usando? Por causa do povo. É por causa do povo. Lembra lá? De novo, verso 12. Para o aperfeiçoamento dos santos. Deus permite, porque é para aquele que está sincero, sentado na cadeira, receba aquela palavra da verdade, aquela profecia verdadeira, seja liberto do espírito demoníaco. Mas o vaso foi reprovado. O que estava dentro dele é aprovado, mas o vaso era reprovado. Aí a Bíblia diz, Deus que faz dois vasos, um para honra e um para desonra. Mas os dois vasos recebem a plenitude. O de honra é o sincero, o para desonra é aquele que benefício próprio. A gente tem que entender. É forte, né? É forte. É, por isso que a gente tem que pedir Deus discernimento de tudo. Então não é porque eu sou pastor, opa! Santo de Deus. Ó, não, vamos ver os frutos. Sim. Vamos procurar os frutos na árvore. Não é o dom. Não é o dom. Eu não posso olhar pelo dom que a pessoa tem, pelo dom que a pessoa exerce, não, gente. O nome também. O nome é o dom. O nome é o nome, o título, mas o dom. É uma coisa que, igual a gente que está fazendo a obra, né? É incomum, né? Tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a pessoa está fazendo alguma coisa errada, que não convém com a palavra de Deus. Mas a pessoa pega, Deus está usando, aí quando a gente um pouquinho na cabeça, que aquilo que ele está fazendo errado não é pecado, porque Deus está usando. Exatamente. Que é onde que muitas pessoas se espelham nesse profeta, nesse doutor, nesse pastor, nesse sei lá, que seja. Se espera que a pessoa vai correr esse risco mesmo, de achar que a pessoa está certa, porque Deus não está cobrando dela. Deus não está cobrando, não. Já está escrito, gente. Deus não precisa descer do céu para ficar falando o que está errado, o que eu preciso acertar, não. Já está tudo na Bíblia. Já está aí, já falou lá, já está escrito. Uma vez eu vi uma chargezinha, tá? Não posso nem falar a palavra, não. Aquelas figurinhas lá, chargezinha. A pessoa ajoelhada assim, ó. Bonequinho ajoelhado assim, fala, Deus, fala comigo, Deus, fala comigo, Deus. Aí uma mão com a Bíblia assim, ó. Lá no céu, uma Bíblia assim, ó. Ele orando para Deus falar com ele e Deus dando a Bíblia. Eu não estou dizendo, gente, que dom espiritual não existe. Eu não estou dizendo que profecia não existe. Eu só estou dizendo que são dons que, infelizmente, muitas pessoas estão dando mais valor para esses dons na vida de um obreiro, de um pastor, de um missionário, de um apóstolo, do que a própria palavra de Deus. Aí acontece o que você está dizendo, a pessoa aí vê a pessoa bebendo, lá na praia, de sunguinha, e é pastor, e vou fazer também, porque o pastor faz, vou comer também, porque o pastor come, vou beber também, porque o pastor bebe, aí vai os dois para o inferno. É dura essa palavra, mas é verdade. Então o obreiro tem que ser exemplo. Então nós vimos aqui, é temporário? Não, é permanente. Mas só que lá no inferno também vai ser usado de ser pastor. Mais ou menos a palavra fala, né? Melhor não fazer a obra do que fazer relaxadamente. Exatamente. Né? Isso é também. melhor fazer do que fazer de qualquer maneira. Você vai prestar conta para eu tenho hora que eu oro, pelo amor de Deus, o Senhor põe na cabeça dessa. Eu faço assim. Uma coisa diferente, a gente me esquece. Porque a gente quer, assim, a gente já passa perseguições, aflições. E existe esse tipo de pessoa. E pastor, não existe povo. Não existe povo, não, existe muito. Infelizmente. Lá no livro de Jeremias, não vou lembrar, mas está lá no livro do profeta Jeremias, se quiser ler o livro todo, você achar, está lá, está escrito lá. Lá está escrito assim, é o que ela falou. Ai daquele que fizer a minha obra relaxadamente. Aí tem umas traduções que colocaram assim, ai daquele que fizer a minha obra fraudulosamente. Fraudulosamente. Relaxado e com fraude. Que tem uma fraude. Mentira. Exatamente. Que tem um relaxo. Tô nem aí, gente. Tô nem aí vocês. Por isso que eu falei que você está aqui na igreja. Por isso que eu falei com a minha nora Edilane. Eu falei essa semana. A importância da gente ler a palavra de Deus e guardar ela,
que alguém que vier não venha nos enganar. Isso que é importante. Da gente ler para lá, às vezes, mas fulano de tal, não vai pelo que ele fala, vai lá e olha se está realmente escrito na verdade do nosso Deus. Por quê? Para alguém não enganar a gente. E a pessoa não se levar no vento do crime. Exatamente. Um contraponto dessa nossa fala agora, um contraponto, é aquela parábola também, do servo infiel. Que Jesus deu para ele o talento, mandou ele granjear, aí ele partiu. Aí Paulo deu 5, Paulo deu 3 e o outro deu 1. O 5 foi lá, granjeou mais 5, 10. O outro foi lá, granjeou mais 3, 6. Aquele outro falou assim, não, eu sei que o meu senhor ele colhe onde ele não planta, que ele é severo, sabe o que eu vou fazer? Vou pegar o que ele me deu e vou guardar. Quando ele chegar, eu vou para ele. Aí chega aquele que granjeou 10, não, entra no regaço do seu senhor. Aí vem aquele que granjeou 3, não, entra no regaço do seu senhor. Aí vem ele, eu sabia que o senhor é severo, que o senhor colhe onde o senhor não planta, então eu peguei o seu dinheiro e guardei para te devolver. Qual que foi a fala? Servo negligente e infiel. Não deverias tu ter colocado no banco e quando eu viesse recebesse com juros? Qual foi a fala? Pegai este servo infiel, amarrai-o de pé e mão e lança-o nas trevas exteriores. Gente, eu não estou falando que vai ser condenado porque não fez, não. Não é isso que o texto está querendo dizer. Sim. O texto está querendo dizer que Deus capacitou para a gente fazer e a gente tem que fazer. No tribunal de Cristo vai ser entre coroas e galardões, vai ter um peso lá. Os discípulos falaram assim para Jesus: mestre, nós deixamos tudo para te seguir. Quando o Senhor vier no seu reino, o que haverá lá para nós? Aí Jesus falou: não tem aquele que não tenha deixado casa, pai, mãe e herdades por amor de mim e do evangelho, que não receba 100 vezes mais. Não estou dizendo que isso salva não, viu? Que a salvação não é palavra. 100 vezes mais nesta vida e no porvir a vida eterna. Jesus não está dizendo que quem foi chamado e não cumpre o ministério vai para o inferno e deixa de ir para o céu, não, gente. Ele só está falando que a pessoa está desonrando a Jesus de não fazer o que ele chamou para fazer. É perigoso fazer com relaxo. O fraude é perigoso, mas também é perigoso ter o chamado e não cumprir o chamado. Também é perigoso. Não estou falando de perigo de condenar, vou repetir. Não estou falando de perigo de ir para o céu, de perder salvação. É o perigo de muitas pessoas serem alcançadas por aquilo que ele te deu. Por isso que Jesus fala: o que você não foi no banco? Você poderia ter granjeado com o que eu te dei. Ia vir com juro, ou seja, ele nos deu um chamado, um dom para quê? Para alcançar mais. Alcançar mais. Agora, se eu não alcancei ninguém, eu não posso ser salvo. O que pode é ser salvo, mas vai ter um peso. Vai ter um peso. Esse chamado de negligente era ruim, né? Pula. Mais um. O apóstolo é o homem que assenta os fundamentos ou implanta novas igrejas. É aquilo que eu expliquei no começo. Então, esse enviado de Deus, por exemplo, né? Vamos usar de exemplo. Vamos usar de exemplo aqui. A nossa irmã missionária Rosiana. Nós estamos nessa ação aqui, de enviados. É desejo do nosso coração, crescimento é desejo. Sim. Mas ali a gente agora tem que fazer o quê? Esperar o crescimento. Quem dá o crescimento é Deus. Se a terra for fértil, vai produzir. Aí a gente, como apóstolos, não estou falando apóstolo de título, gente. Estou falando da chamada de mistério, de cumprir o que Jesus nos incumbiu de fazer. É mais um espaço. É mais um lugar para o crescimento da obra de Deus. Ele designa os líderes locais e os aconselha depois de partir
e seguir adiante. Ele mantém contato com esses líderes locais e os informa sobre o que Deus está fazendo na igreja como um todo. Então, não é simplesmente fazer. Eu tenho que ver como que ele está. Não é chegar aqui, né, por exemplo, usando o exemplo lá de novo, né? Ô irmã, a gente concordou lá, que ela vai. Aí, largou ela para lá. Até um dia ela falar assim, então pastor, pode vir que agora já tem gente. Não. Tem que estar sabendo, né, se ela já começou. Né? Eu vou até. Mostrar a importância. Eu até falei com o João Vitor, tem que olhar, eu até conversei com ela, tem que olhar se ela está chamando as pessoas. Porque eu até falei no diagnose, a importância da gente, né, de estar saindo aqui, alguém chamar, é o que o pastor está falando aí. Então eu falei com o João Vitor, vamos também ajudá-la. Porque só deixar ela lá. Não. Só. Tá. Entendi. Mas eu não fui Ajudar que eu falo assim, Agora pastor. está falando com a missionária também do dia lá, é o seguinte, vamos supor que ela consegue pegar lá, juntar umas 3 ou 4 pessoas, e a pessoa fica em grupo, não, mas aqui, ministério assim, igual já tem fama de ministério, desse jeito, aí ela fala, ó, tem 4 pessoas que estão querendo entrar, mas está precisando de alguém vir aqui para dar um suporte melhor para eles conhecer que realmente foi o que a gente concordou. Ela vai fazer o culto lá uma vez na semana, escolher o dia que der para ela, juntar as pessoas, quando tiver umas pessoas que estão acompanhando com ela na oração, uma vez no mês, dentro das condições nós estamos indo. Uma vez no mês a gente vai conseguir dar uma vez no mês. Nós não vamos conseguir alternar, sábado, o senhor vai, no sábado eu vou. Isso a gente não vai conseguir fazer, porque o recurso financeiro não dá condição. Mas uma vez no mês já foi concordado isso. Mas ela tem que fazer o quê? Esse papel aqui. Tem que saber se ela já Tem uma casa lá que é assim, agora não tem mais esse vídeo. Eu contei, assim, né, na época. Antes até do pastor chamar, né, para nós conversar. Tinha mais ou menos 22 mulheres, tinha até uma mulher que não estava nem enxergando. E tem lá. Mas está tudo assim, olha. Então, tudo tá igual, tipo assim, não desigrejado. Então aqui, ó. Aí elas vão orando lá. Eu falei assim, não, você tem que chamar essas pessoas. Mas vamos, entendi. Porque ela vai assistir também. Então, já foi concordado. Mas a função nossa aqui, não é o título, gente. É o que significa esse título. É enviado. Estabelecer. Quando fala estabelecer igreja, não está falando de estabelecer apenas um salão local. Ou seja, são pessoas. Porque igreja, a palavra igreja, eclésia, que o grego traduziu, que foi traduzido do grego eclésia, que está como igreja na Bíblia, ela significa congregação, reunião de pessoas. Sim. Isso é igreja. Por isso que eu não sou igreja sozinho. Entendi. Ela não vai ser igreja sozinha lá. Tem que ter mais alguém para ela ser igreja. Aí ela se torna o quê? Membra. Eu sozinho sou membro. Nós reunidos somos igreja. Tá? Então, isso é importante. Então, o nosso papel é esse aqui, ó. O papel desse enviado, desse chamado de Deus. No caso, nós estamos dentro desse quesito também, não com o título, mas com a ação do que o título significa. Estabelecer, acolher, né? Dar guarida, mas também, ó, ter contato com esses líderes locais, né? E os informar sobre o que Deus está fazendo na igreja como um todo. Entendi. Então ela faz parte desse corpo. Tá? Então para nós temos que ter. Então a gente já foi concordado, uma vez no mês nós estaremos lá. A gente só tem que estabelecer o sábado certo para a gente estar indo lá, tá? E nesse sábado fazer o culto com as pessoas que ela No vai sábado, a intenção é essa, é isso que é. Ela já, né, chamar as pessoas, a gente lá. Não é mais aniversário, é culto. Então ela chamar as pessoas na semana, falar, sábado vai ter um culto em casa, o pessoal da igreja vai vir aí, você está convidado. Mas Deus tem que honrar, né? Não de Amém. Passa esperar ela marcar, né? A gente tem que conversar e tal. Passa mais um. Acabou? Vai. Aí. Então passa mais um. Bate mais um, deixa eu ver se tá muito, porque a gente já tá acabando já também. Vai. Eu tenho que tirar esse negócio aqui.
Ó, né? Não há nenhuma sustentação bíblica para o ensino de que o ministro dos apóstolos e dos profetas, o ministério dos apóstolos, dos profetas, cessou após o primeiro século da igreja, da história da igreja. Muito pelo contrário, presta atenção, vou repetir, ó. Não há nenhuma sustentação bíblica para o ensino de que o ministério dos apóstolos e profetas cessaram. Uai, pastor, você acabou de falar que não tem um título, gente. Eu não estou falando do título de apóstolo e profeta, não é título, é a chamada, é o que eu exerço, tá? Então, falar, não tem mais apóstolo? Tem, gente. Na ação existe apóstolo, na ação existe profeta. Não cessou. Existem igrejas que diz que os dons espirituais cessaram. Jesus não tem mais batismo do Espírito Santo, não tem mais Espírito Santo, isso ficou para a época dos apóstolos. Não, gente. Jesus falou que os sinais seguirão aqueles que creem. Tá? Então, agora nós estamos falando de ministério, de chamada, que está dentro de nós para fazer. Tá? Cessou após o primeiro século da história da igreja. Muito pelo contrário, a história da igreja está repleta de exemplos de ministérios apostólicos. A gente não vai ler os textos, clica mais um aí. A gente não vai ler os textos para ganhar tempo. Para que foi por esse negócio aí, meu Deus? Ok, fica mais um. Pode. Esses. Então, vamos falar sobre os profetas. Na próxima. Na próxima, nós vamos falar sobre os profetas. Então, vocês entenderam o que é ser um apóstolo de verdade? É um título, um apóstolo. Ah, eu sou apóstolo. Como agora, né? Virou moda. Não, ser pastor é muito pequeno. Chamado bem. Não, ser pastor é muito pequeno. Quer saber uma coisa? Aqui na igreja agora vai ser o último aqui da hierarquia. Na igreja agora, no eclesiástico, vai ser apóstolo. Então, eu não sou mais pastor presidente, eu não sou mais pastor regional, eu quero ser chamado de apóstolo. Um apóstolo, eu posso dizer, um apóstolo é um missionário. Todos nós somos apóstolos, não. É uma pessoa que evangeliza, que ganha algo, que estabelece Deus. Isso é ser apóstolo. Então não é título. Tem essa vontade, né? Então não é título, é ação. É ação. É ação, tá? Então deu para entender tudo isso aí? Ficou alguma dúvida, alguma pergunta para fazer? Não. Não? Estão aprendendo. Beleza. Então vamos orar. A gente irmos para os nossos lares. É muito importante a gente aprender. Muito importante. Nós Crescer na ficamos graça, o dia inteirinho aprendendo. Crescer na graça e no A conhecimento. gente trazia marmita e ficava por aqui. Tá na feira, filho? Eita, agora. Um dia o senhor podia fazer isso, pastor. Vai ficar Meu de Deus do céu, aí vai ser um simpósio, aí nós temos que fazer um simpósio, preparar comida, O senhor, assim, preparar certificado de mas participação. teve uma vez que nós participamos disso com um pastor, né? E bom. isso ajudou a gente bem, viu? Fazer um Mas simpósio. um dia você faz, um dia A gente fez um sítio, né? Aí bastante. Ah, você fala. Mas a gente tem que ter todo um preparo, né? Na roça. Leva todo mundo. não é? Então, o missionário Elisão já faz oração para nós. Amém. Soberano Deus, eterno Pai, Deus Pai do mundo, nós queremos agradecer ao Senhor, ao Pai, por este tudo, porque nas instâncias, ó Pai amado, nós vamos guardar, ó Pai, praticar a nossa fé conosco. Abençoa, Senhor, cada um das suas atitudes, toma, Senhor, cada vida, Senhor, em tuas mãos, nos guarda, Senhor, nos proteja, nos leve em segurança, Senhor, nos guarde, em nome de Jesus. Amém. Amém. Dá a bênção, pastor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês, não só agora, mas para todos sempre, quando a igreja de Cristo. Amém. Glória a Deus. Vamos estar juntos novamente. É Deus. Só vacita-nos.